Olá! Aqui é a Lourdes Ganzelli, especialista em comportamento, e a minha missão é ajudar as pessoas a aprofundarem o seu autoconhecimento, alavancarem a autoestima, empoderarem a sua autoconfiança. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é medo. Nossa, quem não tem medos? Quem não tem alguns medos na sua vida? Todos nós temos medos. E esses medos, na grande maioria das vezes, nem são nossos. São medos que foram adquiridos desde a vida intrauterina. E são medos que a gente não tem como lidar com eles, porque eles estão no inconsciente e a gente não teve um evento que despertou esse medo. Então existem vários tipos de medo. Um medo causado por um trauma. A pessoa sofreu um acidente de automóvel ou qualquer outro tipo de acidente e de repente ela ficou com medo de repetir aquela situação. Então ela pode ficar com medo, ela pode sentir medo de dirigir ou de andar de carro ou de avião, seja lá qual tenha sido o trauma que ela sofreu, o tipo de acidente que ela sofreu. Ela pode ter medo de eletricidade, porque tomou um grande choque quando era criança, e assim vai. Então são medos conhecidos que aconteceram em função de um evento único na vida delas, que causou um trauma. Muito bem. Existem esses medos de origem desconhecida. Por exemplo, eu tinha muito medo de cobras. Mas como eu tenho medo de cobra? Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, vivi em São Paulo, uma cidade grande, um centro urbano enorme, não tinha cobra. A única vez que eu me lembro de ter visto uma cobra foi quando a escola me levou ao Butantã. Aí eu vi as cobras, mas fora isso, eu nunca tive uma experiência com cobra. Mas eu tinha um horror, eu tinha um medo. Só que os meus antepassados viveram no interior. E os meus bisavós vieram da Itália. Então, muito provavelmente, trabalharam com cultura, com lavoura na terra. E sim, eles devem ter enfrentado situações onde as cobras traziam grandes prejuízos, grandes problemas e desenvolviam traumas neles. Só que esses traumas são passados de geração em geração, e isso é científico, já foi comprovado, e até com experiências em ratos, em laboratórios, isso já na década de 70 foi comprovado que os medos são passados de pai para filho. E veja, o animal não tem nem a capacidade de raciocínio que nós temos. E por que esse processo acontece também com a gente? Porque é um processo inconsciente, justamente a gente não tem consciência e não analisa esses processos. Agora, existem outros tipos de medo. Medo por carência, medo por perder o amor de alguém, medo de perder um emprego, medo de falir a sua empresa, medos, vários, diversos tipos de medo. Medo de falar um idioma. Quanta gente que estuda anos e anos e anos um idioma e na hora que ela vai viajar ela trava, ela não consegue falar, ela entende o que a pessoa falou com ela, mas ela não consegue falar. Medos de prestar um exame, medos, enfim. Então, o que nós precisamos perceber a respeito dos medos? Em primeiro lugar, analisar a origem desses medos. Se não houve um trauma, isso não me pertence, isso não é meu, isso eu estou trazendo dos meus antepassados. Então, eu preciso fazer um trabalho disciplinar a minha mente para enfrentar esse medo com a consciência de que ele não me pertence. Tá aí um exercício interessante, né? Você
repetir para você mesma ou para você mesmo quantas vezes forem necessários. Por exemplo, o medo de cobra. Esse medo de cobra não me pertence. Ele veio dos meus ancestrais. Eu não preciso ter medo de cobras. As cobras não fazem parte da minha vida. E eu devo ficar treinando isso para o meu, tantas vezes quantas necessárias para o meu inconsciente absorver isso como uma informação válida. Porque o inconsciente só absorve uma informação como válida por meio de um trauma, de um susto muito grande, de uma alegria absurda, ou por meio de repetição e repetição e repetição, ou por meio desse inconsciente coletivo, disso que nós recebemos das nossas mães, que receberam das suas avós, que das suas mães, que são as nossas avós, e assim de geração para geração. Outra forma é a gente analisar o medo e perceber que o nosso medo é por carência. Eu tenho muito medo de perder o amor de tal pessoa e por isso eu faço de um tudo para deixar aquela pessoa feliz. Não importa se ela merece, não importa se ela é manipuladora, se ela já percebeu que eu tenho medo de perder o amor dela e ela vai me usar para fazer tudo o que ela queira que eu faça, vai me manipular e eu vou ficar muito frustrada e insatisfeita, mas por medo de perder o amor dela, eu vou e faço tudo o que ela quer. E não importa o que eu faça, ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela sabe que eu tenho medo de perder o amor dela. Então ela cada vez vai me cobrar mais e exigir mais e mais de mim. E ainda tem gente que tem um detalhe a mais nessa relação. Ela vai buscar formas de me fazer sentir cada vez mais insegura, porque ela já percebeu que o meu medo é por insegurança. E quanto mais insegura eu for, melhor para ela. Maior o meu medo de perder o amor dela. Então, mais ela me usa, mais ela me manipula, mais ela mostra o quanto ela é forte e poderosa, até bondosa, e eu sou um traste, eu não sirvo para nada. Eu sou uma coisa que só está ali para fazer a vontade dela. Quanta gente que se deixa tratar de uma forma até humilhante, com medo de perder o amor daquela pessoa. Gente, na realidade, esse tipo de relação nem é de amor. É um negócio inconsciente. É uma troca de carências que muitas vezes, e na maioria das vezes, é inconsciente. Aquele que está cobrando tem carência de poder, de autoridade. Então ele manipula para se sentir poderoso ou poderosa. E aquela que se deixa manipular por medo de perda, por insegurança, ela também não ama. Ela está lá por carência, por necessidade. Ela acredita que aquele é o grande amor da vida dela, porque afinal aquela pessoa está lá, né? Tendo um relacionamento com ela. Que engano absurdo. Aí não tem amor nem de um lado nem do outro, sabe por quê? O amor verdadeiro não usa, não abusa. O amor verdadeiro não abandona. O amor verdadeiro tem compaixão, perdão, aceitação dos limites das fraquezas. O amor verdadeiro é amigo, é leal, é companheiro, ele incentiva o outro, ele ajuda o outro, ele empodera o outro, ele quer ver o outro crescer. Aquele que te humilha, aquele que te usa, aquele que te manipula, ele não te ama, ele te usa. Não é amor, é carência, é necessidade, é uma doença. Às vezes até uma doença sadomasoquista,
Porque o manipulador é sádico, às vezes ele gosta de ver o outro sofrendo para ele se sentir forte e poderoso. E o masoquista é aquela pessoa que se sente uma vítima, incapaz de reagir às condições que a vida está lhe trazendo, incapaz de reagir de uma forma aceitável, confiante e segura à maneira como o manipulador está tratando a ela. Basicamente, voltamos ao ponto fundamental, o tripé de toda vida de qualidade, que é o autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Esse é o tripé da pessoa bem-sucedida. Esse é o tripé da pessoa que sabe o que quer da vida e sabe o que tem que fazer para conseguir. Então, esse tipo de medo, essa carência, ela é, acima de tudo, falta de autoconhecimento. Ela acredita ser aquilo que passaram uma vida inteira dizendo que ela era. Desde a vida intrauterina, ela absorveu da mãe dela as crenças que eram da mãe dela. Que a vida é difícil, que a gente nunca consegue nada de bom na vida, que marido é isso mesmo, que é ruim com ele, mas é pior sem ele. Então essas crenças, a gente já nasceu com elas. Tá tudo no inconsciente. Elas nunca foram elaboradas, elas nunca foram analisadas, elas nunca foram escolhidas. Elas foram absorvidas e da forma que elas vieram, elas ficaram, porque é um processo inconsciente. Conscientizar é crescer, gente. É tomar consciência e buscar meios e recursos de lidar com cada uma dessas situações nas nossas vidas. Então, essa carência, ela vem desde a vida intrauterina e ela foi sendo reforçada durante toda a primeira infância, durante a adolescência. E é lógico, à medida que ela foi sendo reforçada, ela criou consistência, ficou cada vez mais forte, forte, forte. Ela comanda a sua vida. O seu inconsciente domina o seu consciente. E de uma forma tão elaborada que o seu racional vai buscar meios de validar essas crenças inconscientes. É uma loucura. Sem uma supraconsciência, ou seja, é como se nós tivéssemos, vou fazer uma figura didática para a gente conseguir entender. Vamos imaginar que existe uma régua, uma escala. O inconsciente é aqui, é o zero. Está lá embaixo, está lá abaixo do 1, porque não tem acesso, é inconsciente. Aí aquela régua sobe, a graduação dela, e chega num nível de subconsciente. Então, é o nível emocional, é o nível do nosso... O primeiro, o zero, é o cérebro reptiliano. O nosso cérebro é trino, são 3 cérebros que funcionam de uma maneira interligada, interconectada, interdependente. Os 3 cérebros atuam de uma forma interdependente, um depende do outro mesmo. Então, o primeiro é o reptiliano. E por que chama reptiliano? Porque ele surgiu na época dos répteis. Ele é simplesmente uma questão de viver ou morrer. É a sobrevivência. E é ali que estão instalados aqueles medos ancestrais. É o medo da morte, é o medo do desconhecido. Então, ele avança ou ele foge. Se ele percebe que o inimigo é mais fraco que ele avança para matar o inimigo. Se ele percebe que o inimigo é muito mais forte que ele foge. O segundo nível da régua, lá no 10 mais ou menos, né, não tem nada a ver aqui com graduação verdadeira. Estou fazendo uma figura de linguagem para ficar uma forma mais didática de entendimento. Então, quando chegou lá no 10, existe o cérebro, que foi a segunda parte do cérebro que foi desenvolvida, o cérebro mamífero, o cérebro emocional. É ali que estão as nossas emoções. O mamífero, ele já
ele não é fácil de aprender também não, mas ele já tem uma sensação lúdica, ele gosta de brincar, tem uma interação maior com os outros seres. Fica fácil de você entender se você pensar. Um réptil, uma cobra, um crocodilo. Você não vê um crocodilo brincando com seus filhotes e nem vê as cobrinhas brincando entre si. Não. Até pelo contrário, né? Tem muita cobra que mata os filhotes e assim vai. Mas enfim. Quando nós chegamos no nível do emocional dos mamíferos, a gente já vê que os ursos, os filhotes brincam entre eles, os cachorrinhos brincam, as mães ensinam os filhotes a determinadas ações, os gatinhos a mesma coisa, então os mamíferos já têm um pouquinho mais facilidade de aprender, apesar de que não é a facilidade do neocórtex, do nosso racional, mas ela é mais treinável, vamos dizer assim. E lá, já no último grau da escala, que seria o 20, a nossa régua aqui só vai até 20, o neocórtex, que é a última parte do cérebro que se formou, que é justamente a parte do raciocínio, né? Onde estão localizadas as capacidades de raciocínio, de escolha, de determinação, onde estão nossos princípios, valores, ética, moral e assim vai. É onde está a criatividade, né? O cérebro que aprende. É com esse cérebro que a gente aprende, vai na escola, aprende um idioma ou tocar um instrumento, enfim. E esse é um cérebro, é o mais importante, mas não é o mais poderoso. Ele tem infinitas funções. Mas quem está comandando é aquele que tem medo de morrer, o reptiliano e o emocional. São eles que vêm com tudo. Eles não pensam para agir. Apareceu um evento qualquer, ele vai reagindo. E cabe a cada um de nós treinar, domesticar esses cérebros. Então, se a gente pensar dessa forma, os nossos medos eles estão lá no inconsciente, no cérebro reptiliano, que é o medo da morte, medo da não sobrevivência. E o segundo, que é o emocional, que é o medo das perdas. Medo de perder o amor de alguém, medo de perder a saúde, medo de perder o emprego, enfim. São esses medos que são mais emocionais, eles não são viscerais, né? Se eu perder o amor de alguém, eu não morro. Eu sei que literalmente eu não morro. Mas se eu estiver numa praia na hora de um tsunami, eu sei que eu vou morrer. Eu não tenho força para lidar com a água de um tsunami. Agora, eu tenho força para lidar com a morte de um amor, com a morte de um ente querido. Eu vou sofrer muito? Vou. Mas eu sei que eu não vou morrer. Mas eu vou sofrer muito. Então eu tenho medo da dor, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo da perda. E o medo racional? Tá, aconteceu um evento, aconteceu um acidente, o avião que eu estava caiu e dali para frente eu fiquei com medo de andar de avião. É um medo consciente, racional. Tá? Quais são as formas de trabalhar com esses medos? Treinar. Primeiro, conscientizar. Depois, desenvolver uma metodologia, uma técnica para lidar com cada um deles. E depois, exercitar. Para isso existem diversas técnicas, uma metodologia fantástica desenvolvida. Eu tenho um treinamento como superar os seus medos. Se alguém se interessar, é só entrar em contato comigo, é um treinamento online. Mas, basicamente, é olhar para o espelho todos os dias e conversar com o seu inconsciente no nível daquele medo que você quer superar. Agora, eu tenho medo de perda. Por que é que eu tenho esse medo? Onde está a minha carência? Onde é que eu não me sinto suficiente? Onde é que eu estou me sentindo tão insegura? Por que que eu tenho esse medo?
E aí eu vou conversar comigo, eu vou conversar com a minha alma, eu vou questionar bastante e vou ficar tranquila esperando a resposta. Eu vou colocar minha criança interior no meu colo, e se eu não consigo mentalizar isso, eu vou pegar uma foto de quando eu era criança e vou conversar com a minha criança interior. Em que momento da minha vida ficou registrado esse medo da perda? Da onde vem esse medo? Vou buscar essas informações com a minha criança interior e com a minha alma. E vou pedir aconselhamento. Porque as respostas estão sempre dentro de nós mesmos. Dentro de cada um de nós existe uma centelha divina que nos orienta. Essa centelha muitas vezes está adormecida esperando ser despertada. E ela só desperta na hora em que nós a despertamos. É a nossa mente consciente que tem que fazer essa conexão e buscar esse despertar. E quando isso acontece, é maravilhoso, porque a intuição flui, começa a ser bombardeadas as informações necessárias para que a gente possa sacar e começar a transformar e transformar e transformar. E isso vai empoderar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, e nós vamos chegar no momento de lidar com todas essas questões, com todos esses medos, seja lá a origem que eles tenham, com muita serenidade, confiança e segurança nos resultados. Segurança nos resultados é o que a gente busca, com autoconhecimento, com autoestima e com autoconfiança. Ok, meus amores? E você? Já se inscreveu no meu canal? Não? Agora! É já! Vai lá, se inscreve, clica no sininho para que você seja avisado ou avisada cada vez que eu lançar um vídeo novo. E se você gostou, você achou interessante, importante, comenta e compartilha. Compartilha com seus amigos, compartilha na sua rede social, porque com certeza você vai estar ajudando a conscientizar um grande número de pessoas, ok? Muito, muito obrigado por sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Namastê.